Duas TVs intermediárias ali na mesma faixa de preço das duas empresas que mais vendem TVs aqui no Brasil são os modelos QNED 80 da LG e o modelo Q70C da Samsung. Como eu falei, as duas estão na mesma faixa de preço se você procura, porém, qual que é melhor? Qual que eu compro? Qual que eu escolho? Bom, nisso daí eu vou tentar te ajudar nesse vídeo aqui. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envoltotech. E você que está procurando cupom de desconto e cashback, a procura chegou ao fim. Vai direto no Cuponomia. Só para você ter uma ideia, em 2019, na temporada de Natal, foram mais de 40 milhões de cupons utilizados, mais de 1 milhão de cashback e um total de mais de 25 milhões economizados. O Cuponomia hoje conta com mais de 2.000 lojas parceiras, então acessa pelo link que eu tô deixando na descrição para conferir. E acessando pelo link da descrição, além de me ajudar, você ainda garante R$5 de cashback. Começando de cara com o que muda no quesito construção e design de cada modelo. Bom, e aqui elas compartilham muitos pontos, muitos mesmo. Primeiro que as duas, no quesito construção, são praticamente iguais no que diz respeito a materiais, sendo construídas praticamente 100% em plástico, com alguns detalhes em metal e algumas partes no design simulando aço escovado, que deixa elas bem interessantes visualmente. Quando vista pela frente, as duas são bonitas, porém o destaque fica com a Samsung, que traz bordas bem pequenas, bem menores do que o modelo da LG, que traz uma borda maior. E em 2023, e eu sempre digo isso, tá? Uma TV com bordas desse tamanho e ainda mais em uma TV intermediária, para mim não faz muito sentido. O queixo das duas é pequeno e é nele que se encontram alguns detalhes que simulam aço escovado. E realmente, nessa parte as duas são belas. No suporte, o pezinho de sustentação da TV são em formatos diferentes. Enquanto a LG traz algo mais convencional nos dias de hoje, que são suportes que ficam nas extremidades da tela, a Samsung meio que inova com um suporte centralizado, que a mim agrada mais, ao menos no aspecto visual. A construção do suporte nos dois modelos é igual, mesclando plástico e metal. Já quando a gente olha pela lateral, as duas também dividem a mesma espessura, tendo apenas 3 centímetros de espessura cada uma, o que mais uma vez dá uma ressaltada no design e aumenta aquela questão de minimalismo nos dois modelos. Já quando vistas por trás, as duas trazem uma tampa traseira única em plástico e que deixa ambos os modelos com um aspecto bem legal. E ainda por trás, caso você não queira deixar as TVs em um móvel, as duas trazem furação VESA para colocá-las na parede. No fim, no quesito design e construção, elas compartilham de vários pontos, como vocês viram. Ambas são minimalistas, bonitas e com uma construção mais simples, embora passando uma sensação de qualidade mesmo no toque e mesmo sendo em plástico. Já falando agora no quesito conexões, as duas também compartilham das mesmas praticamente, porém muda alguns detalhes no quesito tecnologias dessas portas aí. Para começar, no quesito HDMI, as duas trazem 4 portas, sendo que no modelo da LG, 2 dessas portas já estão voltadas a jogos, então com tecnologia HDMI 2.1, e na Samsung todas as 4 trazem tecnologia 2.1, sendo todas as entradas então no modelo Q70C ideais para quem quer jogar, o que é bom, pois caso você queira deixar conectado um PlayStation 5, um Xbox Series e um PC, tudo junto, para extrair aí o máximo que ele tem a oferecer, todas as portas da Samsung já suportam isso, enquanto na LG você vai ter que conectar e desconectar toda vez que for jogar. Isso é, caso queira extrair o máximo, como eu falei, tá? No mais, elas compartilham de 2 conexões USB, a entrada para antena, uma saída de áudio óptico e a entrada para cabo
cabo de rede. Já no que diz respeito a conexões sem fio, as duas trazem Wi-Fi Dual Band, então podendo ser conectadas às redes de 2.4 e 5 GHz, e o Bluetooth. Seguindo agora para o áudio, aqui a gente tem alguns pontos diferentes no que diz respeito à experiência. Eu já adianto que o ponto aqui vai para LG, tá? Mas deixa eu te explicar o porquê disso. No quesito especificações técnicas, elas são iguais, trazendo 20 watts de potência divididos em 2.0 canais. Mas, como eu falei, a experiência disso daí muda. Quando a gente olha para frequências médias e agudas, as duas mandam bem, trazendo um som bem cristalino e bem interessante. Porém, no que diz respeito a grave, a LG tá bem na frente, com a Q70C da Samsung trazendo um grave quase que nulo, o que faz cenas de mais impacto você sentir falta ali de um grave mais presente, de mais impacto de fato na cena. E ó, não que a LG tenha um baita grave, seja super destacado e tenha um dos melhores graves que a gente tem no mercado, tá? Longe disso. Mas quando a gente compara a QNED 80 com a Q70C, a QNED 80 sim sai na frente. Outro ponto de diferença é que esses 20 watts no modelo da LG soam mais alto, então para você que tem um ambiente muito grande, ao menos nessa sensação de volume mais alto, a LG QNED 80 vai entregar mais quando comparada com o modelo da Samsung. Não que ele seja de fato baixo, tá? Mas sim, ele fica bem para trás. E aqui fica uma dica, tá? Caso você adquira esse modelo da Samsung, ou na real, qualquer um outro, dá uma olhada nas configurações e altera do modo de áudio padrão para o modo amplificar. Isso daí já vai dar um gás a mais, tá? Mas aqui, nesse comparativo, mesmo com esse gás a mais, a Q70C fica para trás. Já um ponto de elogio para os dois modelos e que eles mandam muito bem tá na questão de usabilidade do volume máximo. Em algumas TVs, ali por volta de 60%, 70% do volume, você começa a perder muita definição de áudio. Ou o grave se destaca demais, ou o médio, ou o agudo, ou as frequências em si embolam. E aqui não. Do volume 1 ao volume 100, você mantém a mesma qualidade. Então, em ambos os modelos aqui, você tem um aproveitamento de 100% do volume total de cada TV. Já para quem está procurando recurso do tipo Dolby Atmos, deixo claro que esse daí não está presente em nenhum dos dois modelos, tá? Porém, a Samsung traz sim um modo chamado de som em movimento, que tem mais ou menos o mesmo princípio do Dolby Atmos, que é um efeito de som surround que tenta te colocar dentro da cena. E para ser justo, a LG também traz algo parecido, que é um modo de som utilizando inteligência artificial, e com isso meio que simulando alguns canais de áudio a mais para fazer essa imersão. Outro ponto importante a se dizer é: você já deixou seu like? Ainda não? Pô, não perde tempo e já larga ele agora. Isso daí vai me ajudar demais e vai fazer com que cada vez mais eu possa trazer conteúdos desse tipo aqui pro Envoltotech e te ajudar, né? Se não tá inscrito, já se inscreve e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí. Aqui no YouTube tem um recurso chamado Valeu Demais, então caso você tenha alguma dúvida muito específica, deixe o seu comentário através do Valeu Demais, assim ele vai ficar em destaque e fica mais fácil de eu te ajudar. Agora bora aqui pro próximo ponto. E esse próximo ponto é o sistema que cada TV traz. E aqui as duas apostam mais ou menos no mesmo segmento para sistema, que são segmentos próprios, ou seja, na Samsung o Tizen, que é desenvolvido pela Samsung, e na LG o WebOS, que é desenvolvido pela LG. E só por isso a gente já ganha muitos benefícios. Normalmente um sistema desenvolvido pela própria marca que está lançando a TV
tende a ser mais otimizado. Então, normalmente, ele é mais rápido, mesmo em TVs mais básicas. E aqui, como a gente está falando de TVs já um pouco acima, TVs intermediárias, no quesito velocidade e fluidez, os dois são imbatíveis, abrindo e fechando aplicativos de forma muito rápida, não travando e não engasgando em momento algum. Outro ponto que vale destaque isso para os dois modelos está na loja de aplicativos. As duas marcas fazem uma curadoria bem legal nesse ponto, trazendo todos os aplicativos mais atuais e mais utilizados para os seus sistemas. Então, em ambos, é difícil que você procure algo e não encontre. Mas ainda assim, a Samsung tem um destaque aqui, que é o aplicativo do Xbox Game Pass, que até o momento é exclusivo do Tizen, então exclusivo das TVs Samsung. Com esse aplicativo, você consegue rodar jogos através da nuvem sem precisar de um videogame, o que é algo bem legal e, embora ao meu ver ainda não substitua de fato um videogame, é um aplicativo que, para você que gosta de jogos e não tá com condições de investir em uma TV e em um videogame no momento, só com o Game Pass você já consegue se divertir bastante até ter condições de investir em um videogame dedicado. E por falar em videogames, no quesito recursos, para quem tem de fato um videogame, as duas são bem completas. Primeiro que o painel de cada modelo traz a taxa de atualização de 120 Hz e com os recursos de HDMI, aqui é possível então rodar os seus jogos a 4K 120 FPS, algo que é bem procurado na atualidade e está presente nos dois modelos. Fora isso, elas trazem o kit completo, então aqui nas duas a gente vai ter um modo game de baixa input lag, o ALLM para fazer com que a TV troque de forma automática do modo que está para o modo game assim que você já inicia um jogo, e o VRR, outro recurso que é bem procurado na atualidade e que também está presente nos dois modelos. Fora isso, as duas trazem uma Game Bar, onde a gente consegue acompanhar vários dados dos jogos e fazer algumas alterações mais rápidas, com destaque para a LG, que além da Game Bar, ainda traz um menu mais completo, que traz ainda mais possibilidades para alterações em jogos de forma mais rápida. Os dois modelos ainda trazem uma seção dedicada a jogos, onde vão aparecer os seus videogames conectados e todos os aplicativos, como o GeForce Now nos dois modelos e o Xbox Game Pass no caso do modelo da Samsung, além de outros aplicativos com foco em jogos. O controle de cada uma também muda bastante e ambos inovam, cada um da sua forma. A Samsung traz um controle pequeno, minimalista e de poucas teclas, porém que dispensa o uso de pilhas, podendo ser carregado pela energia aí da sua sala mesmo, e a LG traz um controle que, ao olhar, pode parecer um controle comum, usando pilhas inclusive, porém trazendo uma função que para mim é sensacional, que é funcionar em dois formatos, funcionando como um controle comum, onde você pressiona as teclas para os lados e o cursor se move, e como um Air Mouse, e nesse modo basta apontar o controle para a tela e clicar no que você deseja, facilitando e agilizando muito a navegação, e para mim esse controle aqui é insuperável. No mais, ainda sobre sistema, ambas também trazem assistentes de voz. Mas tá, dito tudo isso, você está se perguntando, e a imagem muda muito? Muda muita coisa de uma para outra? E eu vou dizer que mais ou menos. Na verdade, o que acaba mudando são detalhes, já que as duas trazem uma ótima experiência visual. O primeiro ponto que elas compartilham está no painel, na taxa de atualização do painel de cada uma, que é de 120 Hz. Outro ponto está na disponibilidade de tamanhos de tela, que elas trazem bastante, embora tenha uma pequena mudança aqui. No modelo da LG, a QNED 80S SRA. Importante dizer isso, já que essa é a última versão lançada aqui no Brasil. Nós temos no mercado disponibilidade de telas que vão de 50 até 86 polegadas. Já a Samsung trabalha com um leque um
pouco menor, indo de 55 até 85 polegadas, mas ainda assim bem parecidos, né? Outro ponto aí de mudança é que nas TVs Samsung, ou ao menos nesse modelo da Q70, todas as TVs vão trazer o painel com tecnologia VA. Já o modelo da LG pode mudar de acordo com o tamanho de tela, podendo ser do tipo VA ou IPS, o que no fim pode mudar algumas características de imagem. Não vai mudar tanto assim, mas sim, tem alguns pontos, principalmente como o nível de preto, que o VA apresenta de uma melhor forma. Esses testes aqui foram realizados em modelos de 55 polegadas, então a LG nesse tamanho é um IPS e a Samsung, independente do tamanho, como eu falei, se trata de um VA. E o carro-chefe de ambos os modelos no que diz respeito à imagem são as tecnologias de aprimoramento de cor. A Samsung trazendo o seu já bem conhecido QLED e a LG trazendo o seu QNED, que ainda não está tão difundido aqui no Brasil. A tecnologia QNED consiste na união de duas outras tecnologias. O próprio QLED, que está presente no modelo da Samsung, unido ao NanoCell, uma tecnologia de nanopartículas, essa exclusiva da LG, tornando assim então a tecnologia QNED. E aqui nesse ponto as duas são muito boas, trazendo cores muito bonitas, porém cada qual com a sua característica, que aí vai do gosto, na verdade, pessoal de cada um de vocês que está procurando uma nova TV. O QLED presente na Q70C traz cores fortes, brilhantes, vívidas e muito bonitas, porém se distanciando um pouco do que seria aquela cor no mundo real. Imagina como se fosse um filtro de imagem que deixa a foto bonita, porém você sabe que tá bonito, tá muito bonito, mas não condiz muito com a realidade. Já o QNED consegue mesclar bem as tecnologias, então na TV da LG você vai ter uma cor também bonita, brilhante e vívida, porém um pouco mais pé no chão, um pouco mais condizente com o que seria aquela cor na realidade. Então aqui é como eu falei, vai do perfil de gosto de cada um, tá? A mim agrada mais o QNED. Outro ponto ainda sobre cor é que o modelo da Samsung ainda conta com a certificação Pantone, que para quem mexe aí com audiovisual sabe do peso que essa marca tem no quesito cor. Já olhando para o nível de preto e contraste dela, no que diz respeito a preto, o modelo da Samsung se saía um pouco melhor, mas isso por conta do painel do tipo VA, que é como eu falei, cada tipo de painel vai ter uma característica, e no quesito preto, o VA normalmente apresenta um preto melhor. E aqui foi exatamente o que aconteceu, trazendo um preto bem uniforme e com pouquíssimo vazamento de luz, que na real eu nem considero, pois não chegou a atrapalhar em nada a experiência. Mas ainda assim, vale destacar que a LG também não fica nada atrás não, tá? Apresentando um ótimo nível de preto, um pouco mais acinzentado, como é característico de painéis do tipo IPS, mas ainda assim apresentando um preto bem uniforme de ponta a ponta e também apresentando pouquíssimo vazamento de luz, algo que não chegou a atrapalhar em nada a experiência. E para tentar melhorar ainda mais essa questão do nível de preto, o modelo da LG ainda conta com Local Dimming, que é o Edge Local Dimming, tá? Um recurso que faz meio que o controle da iluminação traseira do painel, a fim de gerar um melhor nível de preto. Tem gente que gosta desse recurso nesse formato Edge, tem gente que não. Caso você não curta, você ligou a TV e tá vendo meio que umas faixas mais claras em algumas partes, vai na opção Full Edge e desativa. Esse daí é o Local Dimming dela, coisa que não tá presente no modelo da Samsung. Na verdade, a Samsung até tem algo do tipo, que é o Micro Dimming, porém, esse controle é feito via software, então ele até traz um pouco de melhora para o nível de preto, mas ainda assim, dos dois, mesmo com as falhas do Local Dimming Edge presente na LG QNED, eu ainda prefiro ele. Já para quem tem um ambiente um pouco mais claro, com mais incidência de luz, os dois modelos também são boas opções, já que trazem um pico de brilho acima da grande maioria das suas concorrentes, principalmente
de TVs de entrada que chegam a custar quase a mesma coisa que esses dois modelos aqui. O ângulo de visão é outro ponto que as duas vão bem, e mesmo a Samsung Q70C trazendo um painel do tipo VA, você tem pouca distorção nas cores quando visto em um ângulo mais diagonal, coisa que a LG se sai melhor, ao menos nesse modelo aqui IPS. As duas ainda contam com um processador com inteligência artificial, que além de várias melhorias, como o áudio que eu citei na LG, fluidez de sistema e por aí vai, ainda fazem um ótimo trabalho com upscaling. Então até mesmo para você que curte uma TV aberta ou algum filme mais antigo que não está na resolução 4K nativa, com esses processadores você vai ter uma imagem mais nítida, menos borrada, que é como se costuma ver em uma TV que não traga processador com IA. No fim, as duas são ótimas opções para compra, sendo que aqui a melhor mesmo, de fato, acaba se tornando a preferência de quem está comprando. Então, se eu prefiro Samsung, vou na Q70C. Se eu prefiro LG, vou na QNED 80, pois é como vocês viram, as duas TVs são praticamente iguais em muitos pontos, e mesmo com a LG levando vantagem em alguns pontos, no fim, esses pontos de vantagem sozinhos fazem valer a compra exatamente dela. Mas e aí, o que você achou desses dois modelos? Curtiu? Você já tem alguma dessas duas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião para ajudar a galera na decisão de compra. Lembrando que na descrição tô deixando o link para compra de ambos os modelos, tá? E comprando por ele, você ajuda demais o Involtotech. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.